Minha máquina do tempo quebrou no dia do assassinato de JFK. Eu acho que vi pessoas que não deveriam estar lá. Eu nunca fui o tipo de pessoa que acreditava em viagem no tempo como aquelas coisas de filme. Para mim, era mais provável que fosse algum fenômeno físico estranho que a gente ainda não entendia direito. Mas depois do que aconteceu comigo no Texas, eu sinceramente não sei mais diferenciar uma coisa da outra. Antes de continuar, preciso deixar claro uma coisa. Eu não sou cientista, não trabalho para o governo e não faço parte de nenhuma conspiração. Eu sei como isso soa. Se eu lesse isso há um mês atrás, provavelmente riria também. A máquina não era minha. Ela pertencia a um cara chamado Elliot, um engenheiro obcecado por frequência eletromagnética e distorção temporal. Conheci ele em fóruns antigos da internet, daqueles cheios de gente estranha discutindo física às 3 da manhã. No começo achei que era só mais um maluco inteligente. Depois de um tempo comecei a perceber que ele realmente acreditava no que estava construindo. Ele dizia que o tempo não era uma linha reta. Segundo ele, certos eventos históricos deixavam marcas fortes o suficiente para serem encontradas, como se acontecimentos muito traumáticos enfraquecessem alguma coisa na realidade. Eu nunca levei totalmente a sério, até a noite em que ele me mostrou aquilo funcionando. Não vou fingir que entendo como a máquina operava. Era pequena demais para parecer importante. Parecia mais um rádio velho desmontado do que qualquer tecnologia futurista. Cabos improvisados, peças reaproveitadas, uma caixa metálica cheia de marcas queimadas e um barulho constante de estática baixa. O plano original era simples. Alguns segundos, talvez um minuto no máximo. Elliot dizia que qualquer tentativa maior era perigosa demais porque o ponto de retorno ficava instável. Essas foram exatamente as palavras dele. Lembro disso porque, horas depois, eu desejaria ter ido embora naquele instante. A última coisa que ouvi antes da máquina ligar foi Elliot perguntando se eu conseguia ouvir o zumbido. Eu disse que não. Ele respondeu, então ainda está longe. Achei estranho, mas antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, tudo ficou branco. Não preto, branco. Como se alguém tivesse apontado uma lanterna direto dentro da minha cabeça. Eu caí de joelhos imediatamente. Meu ouvido esquerdo parecia explodir por dentro. E durante alguns segundos, achei que estava tendo algum tipo de convulsão. O chão estava quente. O ar também. Quando consegui abrir os olhos, a primeira coisa que percebi foi o silêncio. Silêncio de verdade. Não aquele silêncio normal de madrugada. Era a ausência completa de ruído moderno, sem motores distantes, sem ar-condicionado, sem avião, nada, só vento. Levantei devagar, ainda tonto, e percebi que estava numa rua. Havia carros estacionados perto de uma praça e várias pessoas andando apressadas. Tudo parecia errado, não antiquado como em filmes antigos, real mesmo, cru. As cores eram diferentes. As roupas pareciam pesadas. Até o jeito das pessoas andarem era estranho. Foi um jornal que me fez entender. Um homem passou por mim segurando uma edição dobrada de um jornal local. Na capa estava escrito: Kennedy visita Dallas. Meu corpo inteiro gelou na hora. A primeira reação foi pensar que era algum tipo de encenação histórica. Talvez um evento turístico. Mas quanto mais eu observava, mais impossível aquilo parecia. As placas dos carros estavam certas, as lojas estavam certas, os anúncios, os ônibus. Até o cheiro da cidade parecia diferente e tinha outra coisa, As pessoas não olhavam para mim do jeito que deveriam. Eu estava usando roupas modernas, tênis modernos. Mesmo assim, quase ninguém parecia se importar. Alguns me encaravam por um segundo, mas desviavam rápido demais, como se não quisessem manter contato visual. Hoje isso me incomoda mais do que qualquer outra coisa. Caminhei sem direção por alguns minutos, até ouvir alguém comentando sobre o desfile presidencial. Um grupo perto de uma cafeteria discutia qual seria o melhor lugar para assistir à passagem do carro. Foi aí que percebi a data. 22 de novembro de 1963.
Acho que todo mundo sabe o que aconteceu naquele dia. E essa foi a primeira vez em que senti medo de verdade. Porque eu sabia exatamente onde estava. E sabia exatamente o que aconteceria em poucas horas. Não vou mentir e dizer que pensei imediatamente em impedir o assassinato. Na verdade, minha cabeça estava confusa demais para isso. Tudo parecia irreal. Eu ainda esperava acordar a qualquer momento. Mas uma coisa começou a me incomodar quase imediatamente. Algumas pessoas pareciam prestar atenção demais em mim. Não como curiosidade normal, como reconhecimento. Lembro especificamente de um homem perto de um poste de sinalização. Terno escuro, chapéu claro, rosto comum demais para ser memorável. Ele me observou por tempo suficiente para me deixar desconfortável. Quando passei perto dele, ouvi claramente ele dizer: "Você chegou antes dessa vez." Eu continuei andando porque sinceramente não sabia como reagir. Dessa vez. Essas palavras ficaram na minha cabeça o resto do dia inteiro. Quanto mais perto do horário do desfile, mais estranha a cidade ficava. Os rádios começaram a falhar em algumas lojas. Relógios atrasavam minutos inteiros. Um cachorro começou a latir desesperadamente na direção do céu e o dono precisou arrastá-lo pela coleira. Eu sei como isso parece escrito agora, mas na hora nada daquilo parecia importante individualmente. Era só uma sequência de pequenas coisas erradas. Só depois comecei a juntar tudo. Pouco antes do meio-dia, fui até a Dealey Plaza. A multidão já estava se formando. Famílias inteiras aguardavam nas calçadas. Crianças sentadas nos ombros dos pais. Pessoas sorrindo. Algumas seguravam pequenas bandeiras americanas. E mesmo no meio daquela cena completamente normal, eu não conseguia parar de sentir que alguma coisa estava profundamente fora do lugar. Então, comecei a perceber os homens. Primeiro um, depois outro, depois vários. Todos vestidos praticamente iguais. Ternos escuros. Expressão neutra. Parados em pontos específicos da praça. E nenhum deles parecia interessado no presidente. Eles observavam a multidão. Às vezes olhavam diretamente para mim. Um deles estava parado perto do gramado elevado, outro perto da passagem inferior. Havia um próximo da esquina, onde depois vi as pessoas correndo. Talvez fossem agentes do serviço secreto. Talvez não. Mas havia uma coisa errada neles. Nenhum demonstrava ansiedade. Nenhum conversava. Nenhum parecia humano o suficiente. Poucos minutos antes da chegada da comitiva, aconteceu a coisa que mais me assusta até hoje. Uma mulher, provavelmente na casa dos 40 anos, esbarrou em mim no meio da multidão. Ela segurou meu braço com força e perguntou: "Você também ouviu?" Eu perguntei: "Ouviu o quê?" Ela olhou em volta antes de responder: "As pessoas no rádio." Achei que ela estivesse confusa, mas então ela continuou: "Eles ficam repetindo a mesma frase quando a música para." Perguntei que frase era essa. Nunca vou esquecer a resposta. "Não olhem para trás depois do primeiro disparo." Antes que eu pudesse perguntar qualquer outra coisa, ela soltou meu braço e desapareceu no meio da multidão. Poucos minutos depois, ouvi os tiros. Talvez algumas coisas na história não possam ser mudadas. Talvez certos eventos sejam observados. E talvez existam pessoas garantindo que tudo aconteça exatamente como deveria. Se esse relato apareceu para você, talvez você também já tenha sido notado. Se inscreve no arquivo da web para acompanhar os próximos relatos. E me diz nos comentários: você tentaria mudar aquele dia? Boa noite.